Olá pessoal, sou o professor Kleber Guedes, vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Vamos começar a nossa aula analisando aqui duas situações, que estão descritas abaixo. Primeira situação. Suponha que a sua escola receberá o secretário da Educação do Estado e que você foi incumbido de recebê-lo. Você, na tentativa de ser o mais simples possível diante dele e de uma grande multidão, inicia sua fala assim: é com muita honra que nossa escola hoje recebe o ilustríssimo secretário da Educação do Estado. Temos agora uma segunda situação. Suponha que na sua viagem de ônibus da escola para casa, você encontre um amigo de longas datas com quem tem bastante intimidade. Ele se aproxima de você e o cumprimenta assim: ilustríssimo, prazer em encontrá-lo. Por gentileza, sente-se naquela poltrona que se encontrava vazia. Qualquer coisa que precisar, pode se dirigir à minha pessoa. Será um prazer a mais atendê-lo. Tenha uma boa viagem, ilustríssimo. Bom, pessoal, então, diante das situações apresentadas, a gente chega a duas conclusões. A primeira é que você está de parabéns pela recepção adequada, linguisticamente falando, feita ao secretário de Educação do Estado. Foi uma situação adequada, você tratou de um modo padrão, formal, certo? Até pela situação exigida. E a segunda é que você deve deixar o tratamento como ilustríssimo apenas para o secretário, pois ele é uma autoridade constituída, sendo adequado o tratamento. Então, por conta dos pronomes de tratamento, nós devemos sim chamar uma autoridade, você pode chamar de ilustríssimo, mas um colega seu não há essa necessidade, não é isso? Em se tratando do amigo de longas datas, tanto o uso do ilustríssimo como a maneira extremamente formal como você o tratou, são inadequadas à situação comunicativa, bem como ao interlocutor. Então, essa adequação e essa também inadequação com os usos da língua é o que vamos ver na aula de hoje, cujo título é Grau de adequação ou inadequação em determinado registro em diferentes situações do uso da língua. De antemão, eu gostaria de que inicialmente soubessem que, como falantes nativos, nós somos falantes nativos da língua portuguesa porque nós já nascemos e o primeiro idioma que a gente teve contato foi a língua portuguesa. Não produzimos sentenças erradas, e sim inadequadas, pois ninguém melhor do que nós conhece a língua que falamos, até porque desde criança que a gente a pratica, não é isso? Como ponto de partida, leiam as diferenças entre língua oral e língua escrita. Modalidades da língua. Língua oral. A língua oral, pessoal, é aquela falada, aquele discurso, conversas, tá bom? Nessa linguagem oral, o grau de formalidade ele é menor. São conversas entre as pessoas, onde nós temos aqui um pouco de intimidade, conversas com pessoas de pouca intimidade. Conversas do dia a dia, troca de informações rápidas, diálogos com pessoas íntimas. Então, nesse discurso oral, a gente tanto se relaciona com pessoas do qual a gente não tem tanta intimidade e também com pessoas da qual a gente já tem mais intimidade, como familiares, colegas. E a linguagem escrita são textos técnicos e acadêmicos, cartas a pessoas de pouca intimidade, Você pode enviar uma carta tratando de negócios, uma pessoa que você não tem tanta intimidade. E você também pode mandar uma carta com pessoas mais íntimas, para pessoas mais íntimas, E seria um bilhete, uma carta pessoal, certo? Até mesmo um e-mail, Hoje não se usa muito carta, a não ser por situações financeiras, institucionais, certo? Como, por exemplo, uma carta, destinada a um cliente, desejando, sei lá, parabéns ou felicitações, ou até mesmo desejando Feliz Natal, mas hoje em dia as cartas são mais, como é que eu posso dizer? São menos utilizadas,
Então vamos lá, dar continuidade. As diferenças mostradas não esgotam os exemplos que cada situação pode conter. Elas são, como já foi dito, meros exemplos. E já que estamos exemplificando, que tal colhermos algumas dicas para cada situação e oralmente aumentarmos o quadro das diferenças? Vamos lá? Então vamos agora estudar aqui algumas modalidades da língua. Vamos estudar com a modalidade formal, começar com ela. Também chamada de culta ou padrão, corresponde àquele falar tido como modelar, um modelo, né, a ser seguido, que obedece às regras da gramática normativa e não aceita variações de qualquer natureza. A modalidade culta ou padrão é veiculada nos dicionários, nas gramáticas, nos textos literários, técnicos, científicos e jornalísticos, e nas redações oficiais do país. É a norma socialmente prestigiada e quem não a utiliza é considerado ignorante, iletrado, caipira ou matuto. O que não é verdade, né? São estereótipos, né, que foram criados ao longo do tempo, tornando-se vítima certa do preconceito linguístico. Então aqui é uma fala, né, do escritor e também compositor, né, do Arnaldo Antunes. Bom, então, pessoal, a linguagem formal é aquela onde a gente deve prezar mais por utilizar, principalmente quando a gente está na escola, né, quando a gente está fazendo trabalhos acadêmicos, fazendo apresentação, a gente tem que prezar por essa língua. No nosso dia a dia, sim, no cotidiano, né, a situação informal, não há tanta necessidade. E a modalidade informal da língua. Podemos dizer que é a modalidade do dia a dia, da maioria das pessoas, que está na boca do povo, sem policiamento gramatical, ao conversarmos com pessoas conhecidas, com as quais temos intimidade ou mesmo familiaridade, podemos falar de modo informal, mais popular e menos policiado, pois nosso interlocutor não se chocará com a nossa linguagem. Ou seja, quando você está falando com um familiar, né, com um irmão seu, com um colega de classe. Então não há tanta necessidade de você falar culto, padrão. Você pode falar, né, de um modo comum mesmo. Usamos a modalidade informal, geralmente em casa, com os nossos familiares, com pessoas mais próximas, ou em eventos que não seja obrigatório o uso da modalidade formal. Por exemplo, se você está no aniversário de um colega, sentado ali na mesa, conversando com seus amigos, né? A modalidade informal aceita inúmeras variações. Formalidade e informalidade. Informalmente se diz, apesar da dificuldade que ele passou, conseguiu a aprovação. Só que formalmente, né, a gente deveria falar da seguinte forma: apesar da dificuldade por ele, apesar da dificuldade porque ele passou, tá bom? Segunda situação aqui do modo informal seria: fui e voltei de casa em 1 hora. O modo correto, né, formalmente seria: fui a casa e voltei de lá em 1 hora. Informal: aquele moço que não sei o nome me entregou a chave. E formal seria: aquele moço cujo nome não sei. Mais uma frase informal: foi feito a experiência. Formal ficaria: foi feita a experiência. Ah, sim, sim, é porque a primeira é foi feito a experiência, né? E o correto seria foi feita a experiência. Mais uma situação informal. O jogo que assistimos ganhou de goleada. O modo correto seria o jogo a que assistimos ganhou de goleada. Sua ausência não implica em falta grave. O correto seria sua ausência não implica falta grave. Quero que venha na minha cidade. Formalmente seria quero que venha à minha cidade, né? Quem vem, vem a algum lugar. Então rege aí uma preposição a, por isso que tem a crase. Essas regrinhas às vezes nos pegam desprevenidos, bem no meio de um texto que exige um pouco mais de apuro. Não é que seja errado dizer ou escrever de modo informal, todavia há situações de uso da língua. Uma redação do vestibular ou do Enem, por exemplo, em que você deverá optar pela formalidade, ser poliglota na própria língua, né? Porque você tem que saber ali a linguagem culta, né? Também a linguagem um pouco mais intelectual e saber a linguagem padrão. Como sugere o renomado gramático Evenildo Bechara.
é saber adequar os usos da língua às situações comunicativas. É, em outras palavras, saber trocar o chip linguístico no momento certo. Eu digo que a, as palavras, né, a língua é como se também fosse a roupa que a gente usa. A gente tem a roupa adequada para cada situação. Tem a roupa que a gente vai na igreja, tem a roupa para a gente ir na praia. Do mesmo jeito é o falar, é o linguajar. Tem o linguajar que você deve usar quando estiver falando com uma pessoa mais velha, certo? Você deve se referir já de outro modo quando você estiver apresentando um trabalho do colégio, certo? Quando você estiver conversando com seus colegas, correndo, brincando na hora do intervalo, né, jogando bola, aí você já não precisa mais dessa formalidade. Então, são situações e situações que você tem que adequar o uso da fala. Leia em voz alta e comente a citação abaixo. Um problema que ronda a linguagem é o hábito de generalizar indiscriminadamente, segundo o qual tudo vale para tudo. É de fundamental importância saber discernir o que é adequado a cada situação, para se poder com eficiência escolher esta ou aquela norma, este ou aquele palavrão vocabular. É mais aí um trecho do Antunes. Ora, quando a gente está falando, a gente tem um pouquinho menos de tempo para pensar e escolher as palavras corretas que a gente quer utilizar. Já quando a gente está escrevendo uma redação, por exemplo, a gente tem um pouco mais de tempo, né, para pensar qual o termo que a gente vai utilizar melhor, porque sempre que a gente vai falar, vem aí uma infinidade de palavras na nossa mente e a gente ali rapidamente tem que construir o sentido, certo? Você vai escolhendo, né, as palavras que você quer utilizar e assim você vai modelando o seu discurso. Bom, então agora a gente chega aqui a alguns exercícios, né, sobre essa temática de adequação vocabular, certo? Eu vou ler aqui as questões para vocês. Em seguida, né, a gente vai lá para o Classroom e vamos resolver, né, a atividade de interpretação textual que eu vou deixar lá, tá bom? Vocês podem, no caderno de vocês, fazerem só respostas, tá bom? Essa atividade pode ser só respostas, então vamos lá. 1. Comente a inadequação ou a adequação dos usos da língua nas situações abaixo. A. Candidato à vaga de emprego durante a entrevista. Pô, meu, esse salário é uma merreca. B. Paciente diante do médico. Meu problema é dor na pá. C. Filho com a mãe. Querida, eu te amo tanto. E D. Empregado com o patrão. Senhor, posso sair mais cedo hoje? Então vocês respondam, né, lá no Classroom essa atividade que eu vou deixar para vocês lá. Segunda questão. Neste exercício você vai explorar as variedades lexicais que conhece para dizer a mesma coisa em diversas situações. Letra A. Diga que está com calor e vai sair da sala. E sua mãe em casa, a professora na escola, a juíza durante uma audiência, ao médico durante uma consulta. Letra B. Seu time de futebol perdeu e você vai dizer que ele jogou mal. A seu pai, depois você vai dizer também para um colega torcedor como você, a um colega torcedor adversário, ao técnico do time. Então essa questão, pessoal, ela é discursiva, tá bom? A, B é discursiva. Você vai escrever esses discursos que o item está pedindo. C. Você foi traído, né, pelo namorado, pela namorada, e quer dizer isso a um colega fofoqueiro, a um colega debochado, a seu ou sua ex, a sua melhor amiga. Entendendo a adequação. Para que você compreenda o que queremos dizer quando falamos adequado e inadequado com os usos da língua, vai uma metáfora esclarecedora. O que você acharia se passasse no calçadão da praia de Boa Viagem e encontrassem os banhistas usando terno e gravata? E se você fosse convidado para uma cerimônia religiosa e lá os outros convidados estivessem trajados com plumas e paetes, né? Então essa questão também é discursiva, tá bom? Há 1 minuto para a resposta. Você disserta lá no Classroom a sua resposta. Certamente você estranharia ambas as situações, uma vez que elas fogem do nosso padrão comportamental.
Nos dois casos, houve inadequação no que tange às vestimentas. Com os usos da língua, não é muito diferente. Assim que você estiver num banquete entre amigos, é adequado o uso mais informal da língua, com algumas gírias se preferir, e sem aquele rigor às normas gramaticais. Porém, se você estiver na sua formatura de conclusão de curso e for o orador da turma, é inadequado o uso informal da língua, pois uma formatura é um evento social, com a presença de vários convidados que exigem formalidade. É conveniente que se prime por padrão culto da língua. Então, são situações diferentes, né? Se você é o orador da turma, você tem que fazer um discurso na norma padrão, culto, você está representando ali a turma, certo? Em outra situação, se você estiver com seus colegas conversando, não há essa necessidade dessa norma, da norma padrão. Certo? Você pode falar de um modo coloquial mesmo. Bom, vocês estão no nono ano, né, que é o último ano do ensino fundamental, e o ano que vem, né, vocês, né, vão estar no ensino médio, certo? E 2 anos para frente vocês terminam o ensino médio, né? Vocês terminam aí o terceiro ano do ensino médio. Consequentemente, vocês vão fazer vestibulares, vocês vão precisar fazer Enem. Então, pensando nisso, vamos ver aqui algumas questões de exames anteriores que tratam exatamente, né, do assunto que a gente tratou nessa aula. Tente respondê-las para posteriormente comentarmos e você já avaliar suas competências e habilidades com o conteúdo estudado. Aí, vale uma dica? Imagine-se no terceiro ano do ensino médio, né, respondendo às questões. Então, imagine que você já está no ensino médio, né, e vai responder essas questões. Então, boa sorte desde já. Lembrando que você vai responder, né, lá no Classroom, beleza? Você só responde, viu, as atividades de hoje. Então, vamos ver essa questão do Enem de 98, que é sobre adequação linguística. Para falar e escrever bem, é preciso, além de conhecer o padrão formal da língua portuguesa, saber adequar o uso da linguagem ao contexto discursivo. Para exemplificar esse fato, seu professor de língua portuguesa convida-o a ler o texto Aí, Galera, de Luiz Fernando Veríssimo. No texto, o autor brinca com as suas situações, né, do discurso oral que fogem à expectativa do ouvinte. Então, vamos lá. Aí, galera, jogadores de futebol podem ser vítimas de estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um jogador de futebol dizendo estereotipação? E, no entanto, por que não? Aí, campeão, uma palavrinha para a galera. Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais esportistas, aqui presentes ou no recesso dos seus lares. Como é? Aí, galera, quais são as instruções do técnico? Então aqui a gente teve um jogador que falou de um modo culto, intelectual, e causou um pouco de estranhamento, porque existe um estereótipo que o jogador de futebol não sabe se expressar bem, porque ele estudou só as séries iniciais, certo? Mas tudo isso é estereótipo, né, pessoal? Preconceito, porque só porque a pessoa é jogador de futebol não significa que ele não possa ter uma boa leitura em casa, né? Que ele goste de se aprofundar nos assuntos, né? Nada impede. Continuando nosso texto. Nosso treinador vaticinou que, com um trabalho de contenção coordenada, com energia otimizada na zona de preparação, aumentam as probabilidades de recuperar o esférico. O esférico aí, concatenarmos um contragolpe agudo com parcimônia de meios e extrema objetividade, valendo-nos da desestruturação momentânea do sistema oposto, surpreendido pela reversão inesperada do fluxo da ação. Aí o repórter diz: hã? É para dividir o meio e para ir para cima, para pegar eles sem calça. Certo? Você quer dizer mais alguma coisa? Posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental, algo banal, talvez mesmo previsível, e umas, deve ser aqui, plegas, né? Deve ser belgas, a uma pessoa a qual sou ligado por razões inclusive genéticas, ou seja, ele quer dar um recado para a mãe dele, né? Ele diz, pode. Aí, uma saudação para a minha progenitora, né? Em vez de falar mãe, ele falou progenitora. Como é? Alô, mamãe.
estou vendo que você é um jogador que confunde o entrevistador, pois não corresponde à expectativa de que o atleta seja um ser primitivo, né, com dificuldade de expressão e assim sabota a estereotipação. Então, o jogador de futebol, né, perguntou se o repórter ficou decepcionado, né, porque aquele jogador de futebol sabia se expressar bem e quebrou ali a expectativa. Aí o repórter diz: Histeria o quê? Um chato. Isso. Então, esse texto retrata, né, duas situações relacionadas que fogem à expectativa do público. Então, são elas. Então, você vai aí identificar as duas situações. Então, nesse caso aqui, ó, tem duas respostas para você assinalar, ok? Essa questão ainda é sobre o texto da entrevista do jogador. O texto mostra uma situação em que a linguagem usada é inadequada ao contexto. Considerando as diferenças entre língua oral e língua escrita, assinale a opção que representa também uma inadequação da linguagem usada no contexto. Então, mais uma questão que você vai responder no Classroom. A expressão pegar ele sem calça poderia ser substituída sem comprometimento de sentido em língua culta formal por. Então, você vai ler das opções qual é a que melhor substitui a expressão pegar eles sem calça. Então, para nós finalizarmos a aula de hoje, né, e fazer também jus ao estudo da adequação e da inadequação dos usos da língua, lembrem-se de que em testes como o Enem, como vestibulares, os textos que vocês produzirão estarão adequados às exigências desses recursos se estiverem em língua padrão, ou seja, no Enem você tem que escrever a redação, certo, na norma padrão. Por isso, nada de condenar seu uso, achando que é bobagem estudarmos. Não é. Todavia, a língua formal continuará sendo usada por vocês, não sendo inadequada em outras situações comunicativas, como, por exemplo, em casa, com os familiares, na rua, na vizinhança, né? Você pode falar coloquial nessas situações. O interesse é que tenham compreendido o momento de usar uma modalidade ou outra, né? Então, tem um momento certo para você falar padrão, falar culto, tem um momento certo para você falar informal, coloquial. Troquemos, pois, o chip linguístico no evento certo, com o interlocutor certo, e com isso sejamos poliglotas na nossa língua. Sucessos!